encontra uma ânsia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então ele vai vir como Todo-Poderoso. E ainda em Apocalipse nós lemos no capítulo 11, do 15 por diante: o 7º anjo trocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem para que a gente reconheça o nosso lugar como servos, e para que a gente reconheça o lugar do nosso Senhor Jesus Cristo como Deus. Quando a gente aceitarmos o que somos e reconhecermos quem Ele é, nós viveremos bem dele. Pode falar, pastor. As pessoas muitas vezes assim, se uma pessoa nasce numa religião, tanto que nasce na tradição, e muda. Aí você vê que todos estes homens eram judeus e eles viraram cristãos. João, Pedro, Paulo. Porque uma nessa religião tem que morrer dela. Uma seita. Outra colocação. É verdade, irmãos, porque o que deve nos guiar não é tradição. O que deve nos guiar é a verdade. E quando o Espírito Santo nos guia para a verdade, não tem tradição que prevaleça sobre a verdade, tá? É como Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. É, isso mesmo. Os judeus, eles até eram perseguidos por causa disso, porque não se prostravam diante de homens. E quando eles veem que Jesus Cristo é Deus, eles deixam toda aquela tradição lá, né, criada pelos fariseus, os saduceus, os doutores da lei, e agora se submetem e se prostram diante de Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade. Por não. Pega esse gancho aí que você falou que Jesus, mesmo sendo Deus, se fez servo. E muitos homens, sendo servo, querem se fazer de Deus. Recentemente, dias atrás, eu estava fazendo essa pergunta para o Senhor e recebi uma revelação do Espírito Santo. E eu estava perguntando até porque eu não sabia a resposta. E essa resposta veio. Eu estava tomando banho e me perguntando para Deus: por que tantos homens se acham tão grandes e poderosos? E muitos usam até textos bíblicos para querer sustentar essa tese. E aí eu estava me perguntando e me veio uma revelação. E aí eu saí do banho rápido e comecei a escrever. Não está 100% com as palavras que me foi revelada, mas eu cheguei de 80% a 90%. E eu vou ler aqui para os irmãos essa revelação. Tomados de orgulho, muitos homens dizem que na palavra de Deus, Jesus falou que eles fariam obras maiores do que ele, e é verdade. Mas Jesus também disse: sejam meus imitadores, e aquele que quiser ser o maior, que se faça o menor. Então o próprio Jesus, mesmo sendo rei, se fez servo, lavou os pés de seus discípulos. Mesmo sendo grande, se fez pequeno. Mesmo sendo Deus, se fez homem e habitou no meio de nós. Do contrário, o homem, mesmo sendo servo, ao invés de se fazer menor que servo, almeja ser rei. Mesmo sendo pequeno, quer se fazer grande. Mesmo sendo homem, quer se fazer Deus. Então Jesus falou que os homens fariam coisas maiores do que ele, é verdade. Mas o desafio é a mostrar qual homem que hoje pode fazer algo maior que Jesus. E não existe. E isso é por causa do orgulho, por causa da vaidade. E muitos se apegaram a essa palavra e querem ser maior que ele, esquecendo que para ser grande, primeiro tem que se fazer pequeno. A verdade é que nós precisamos ser imitadores de Cristo, assim como ele falou. Mas não é só no poder